A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e é uma alegria entrar na tua intimidade, falar com você, ter um pouco da sua atenção nesse dia. Você que está acompanhando a programação da Nova Era TV e também nos canais de comunicação no YouTube, no Facebook, nos acompanhando. Eu quero dizer que é muito bom ou entrar na tua casa e compartilhar da palavra de Deus com você. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fausto Souza, número 353, no centro de Lages, do lado do Cieja, quase esquina com a Correia Pinto, e em frente ao Quero Café. Você é convidado para estar conosco. Nossos principais trabalhos são aos domingos, às 9 horas da manhã um culto, 10 horas da manhã escola dominical, onde as pessoas são divididas pelas faixas etárias e nós estudamos a palavra de Deus juntos. E à noite, às 19 horas, um culto ao Senhor. Eu quero convidar você para estar conosco. Nós somos uma igreja de linha reformada e estamos aqui em Lages há mais de 100 anos atuando. A igreja de maneira organizada, autônoma, há 67 anos atuando aqui na Serra Catarinense. Você é convidado para ir lá, estar conosco e estudarmos a palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar você para orar e pedindo a bênção de Deus, a iluminação de Deus, para nós estudarmos a palavra de Deus juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nesse momento nós podemos parar as nossas tarefas diárias para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e pensarmos juntos sobre aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai Santo, e a Tua vontade para nós, Pai. Nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito e que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com vocês dois versículos que estão em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos no mês de outubro. Esse programa vai ao ar na próxima semana, da terceira semana de outubro, e nós estamos nos aproximando do dia 31 de outubro. Talvez você vá comemorar o Halloween, o Dia das Bruxas, mas para nós há um motivo muito mais especial para nós termos o dia 31 de outubro no nosso calendário. Para nós é o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou há muito tempo antes desse 31 de outubro de 1517. Ela começou 2-3 séculos antes, onde as pessoas começaram a estudar a palavra de Deus e voltarem-se para tê-la como única regra de fé e prática. Mas no dia 31 de outubro de 1517, um frade chamado Martinho Lutero, que era um dos pregadores daquela abadia de Wittenberg, onde ele vivia ali naquele mosteiro, naquele seminário. Depois de estudar muito a palavra de Deus, coloca 95 ideias e coloca afixada nas portas da Catedral de Wittenberg. E ali ele questiona alguns comportamentos, algumas ações, algumas ideias que haviam dentro do catolicismo da época. E a principal ideia que ele coloca ali é que a palavra de Deus
deveria ser a nossa única regra de fé e prática. A partir dali, a igreja reformada ganhou vulto. Foi um tempo preparado por Deus para que a igreja pudesse voltar para a palavra de Deus. E a partir daquele momento, a igreja reformada começa a ganhar vulto. E aí veja, igreja reformada, ela não queria se separar da igreja católica, mas queria que voltássemos para os princípios bíblicos. E a igreja reformada tem 5 princípios. Só as Escrituras, a salvação somente por Jesus Cristo, somente pela fé e não pelas obras, somente para a honra e para a glória de Deus, e mais um que nós vamos ver depois. E a partir desses 5 princípios, só pela graça, e a partir desses 5 princípios, a gente começa a ver e perceber que a igreja reformada ganhou um corpo. E hoje eu queria estudar com vocês o princípio de a nossa fé basear-se somente nas Escrituras. E quem ensina isso é a própria palavra de Deus. Não sou eu, não foi Martinho Lutero. É por isso que eu falei que a reforma protestante foi um movimento de retorno. Retorno o quê? Aquilo que Deus deixou. Nós cremos que Deus interveio na nossa vida. Não sei se você consegue perceber a força desse verbo intervir. Intervir significa que Deus veio ao mundo, mexeu na nossa história e se revelou para nós dizendo quem Ele é. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando eu penso nisso, eu penso que alguém veio e contou para nós quem é Deus. Mas esse alguém que veio e quem contou para nós não é um homem como eu e você. Eu tenho um amor profundo pela minha mãe, ela faleceu há 2 anos atrás. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida, foi uma mãe muito especial para mim. Eu guardo recordações profundas dela, de amor, às vezes de bronca também, porque mãe também tem essa função. Mas eu me lembro que minha mãe sempre falava assim, quando a gente ia falar de Deus, quando ia falar do céu, quando ia falar das coisas de Deus, ela virava e falava no seu ceticismo e dizia assim, ninguém nunca voltou de lá para dizer como que é o céu e quem é Deus. Era isso que ela falava. No final da sua vida, minha mãe creu em Deus, minha mãe creu em Jesus Cristo, minha mãe entendeu que Deus se revelou para nós. E é isso que eu quero dizer para você. Que as Escrituras foram dadas pelo próprio Deus. A gente vê Moisés falando e dizendo que foi Deus quem preparou as tábuas da lei, foi o próprio Deus quem escreveu. E depois ele as quebrou e ele mesmo teve que ir fazer. Tudo que é falado na Bíblia, tudo que é deixado na Bíblia, é deixado por Deus. E como ele fez isso? Essa palavra é inspirada por Deus, às vezes a gente não consegue entender bem. Mas é como se Deus soprasse nas narinas dos escritores o seu Santo Espírito, capacitando-os para que eles tivessem essa tarefa muito especial. Uma tarefa que envolvia a personalidade deles, porque a gente vê diferentes formas de traduzir isso, de colocar isso para nós, na nossa linguagem. A gente vê um homem como Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus, falando isso de maneira poética. A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, sendo quase que um papel de advogado e de professor. Advogado porque ele vai respondendo as perguntas e vai defendendo a fé, mas ao mesmo tempo ele vai ensinando e colocando as verdades. A gente vê um homem como Lucas,
um historiador através do seu evangelho e através de Atos. A gente vê um homem como Moisés sendo uma pessoa, um contador de histórias. Pastor, Moisés foi um contador de história? Moisés foi um contador de história. O estilo de Moisés é dizer, olha, aconteceu isso. E quando ele falava aconteceu isso, todo mundo prestava atenção nele e logo depois ele começava contando ali e detalhando tudo o que acontecia. São estilos diferentes que Deus usou para revelar quem Ele é, a sua vontade para nós e como Ele vê quem nós somos. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Toda a escritura é inspirada por Deus. A partir desse versículo e a partir de outros versículos que falam sobre isso, os reformadores entenderam que eles precisavam voltar-se para a palavra de Deus e não para outras fontes. Pastor, aqui outras fontes. São fontes que existem até hoje. Muita gente ainda seguia por sonhos. E a gente vê que sonhar é bom. Eu sou uma pessoa que eu tenho sono muito pesado. E eu quando deito ali, parece que desliga a tomada e eu durmo profundamente. E dificilmente eu lembro de algum sonho. Mas quando eu lembro de algum sonho, eu fico pensando e tentando entender. E muitas vezes eu percebo, e quem fala isso é a própria psicologia, que os meus sonhos relembram situações que aconteceram no meu dia a dia, que aconteceram naquele momento, naquele dia, e depois vão voltando, vão colocando, vão se apresentando durante a noite para serem relembrados. E há pessoas que seguiam pelos sonhos. Há pessoas que buscam sentidos para os sonhos. Até uma área da psicanálise antiga que falava sobre isso. Mas isso não pode ser base para a minha fé. Também não pode ser base para a minha fé o que uma pessoa falou para mim que vai acontecer. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, que ela estava internada, estava hospitalizada, estava numa situação difícil, e daí ele disse que uma irmã chegou para ele e falou assim, que ela recebeu uma visão de Deus e que ele estava num momento difícil, mas Deus iria curá-lo. Muito bem, ele estava num hospital, ele estava ali numa situação difícil, e Deus iria usar ou fazer um milagre, ou usar os médicos, que também foram preparados por Ele, por Deus, para dar cura, para dar saúde, para restaurar a vida das pessoas. Então a gente começa a ver que nós não podemos nos basear nisso. Também não podemos nos basear somente no que os antigos falavam. E eu vou dar um exemplo aqui que você vai dar risada junto comigo. Talvez você ouviu da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, dizendo o seguinte, quando a gente come manga com leite, a gente passa mal. E nós ouvimos isso e tem gente que segue isso até hoje. E a gente sabe que, infelizmente, isso aí foi uma coisa que falaram para os escravos, para que eles só comessem a manga e não misturassem com o leite que saía dos animais. Você entende o que eu estou querendo colocar aqui para você? Você consegue perceber que às vezes a gente ouve tradições e coloca a nossa confiança em coisas que não são para ser a nossa confiança? Mas a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus. E por isso, ela pode ser o nosso guia, a nossa única regra de fé e prática.
É isso que a reforma colocou para nós. É isso que a reforma traz de volta. É isso que ela diz para a gente. E quando eu falo é isso que mostra, eu sei que entre o texto antigo e a tradução para nós hoje pode ter alguns problemas. Eu entendo isso. Mas veja só, eu quero que você pense comigo. E eu preciso que você preste atenção naquilo que eu falar. Eu tenho formação, sou em letras e sou bacharel em grego clássico e português. E alguns dos textos do grego clássico, por exemplo, os poemas de Safo, que era uma poetisa, que viveu muito tempo atrás lá na Grécia Antiga, nós temos apenas alguns fragmentos do que ela escreveu. Mas ninguém questiona isso. E todo mundo, quando pega aqueles fragmentos, diz: olha, que beleza os poemas de Safo, quão bonitos e quão verdadeiros elas são. Mas quando se envolve a palavra de Deus, a Bíblia, as pessoas sempre questionam se é verdadeiro isso. E eu queria dizer uma coisa para você. Nunca nenhum livro foi tão estudado e tantas pessoas tentaram negar a sua veracidade como a Bíblia. E sempre quando as pessoas começam a falar assim, tem um trecho da Bíblia que é mentiroso. Deus faz com que os arqueólogos descubram evidências históricas, mostrando que os livros bíblicos estão intactos. No século passado, entre a década de 40 e de 30, no século passado, entre a década de 30 e a década de 50, um homem, junto com seu filho, estavam pastoreando ovelhas lá no Oriente Médio. E de repente eles encontram um buraco no chão. E cavam ali e encontram uma caverna, a caverna de Qumran. E entram dentro da caverna de Qumran. E encontram ali vasos de barro lacrados. Eles abrem um deles e encontram lá rolos, papiros escritos ali dentro. E dentro daqueles papiros estavam coisas que eles não entendiam, escritas antigas. Eles procuram autoridade, a autoridade procura outras pessoas, até que os arqueólogos chegam lá. E ao encontrarem, encontram lá vários manuscritos, os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, e que encontram preservados ali vários manuscritos do Antigo Testamento, do livro de Isaías, que eram dos livros que diziam que não era verdadeiro. E Deus levantando testemunho de si mesmo, dizendo: a Bíblia é verdadeira. E por que é importante eu pensar nisso? Porque a Bíblia é o manual do fabricante. Talvez você, como eu, não ligue muito para manual de fabricante. Talvez você, como eu, a gente usa a ideia do plug and play. Pastora, falando em inglês aí, o que é plug and play? Plug and play é você colocar na tomada e já sair funcionando. Mas eu também faço isso. O grande problema é quando acontece algum defeito. E daí você tem que ir lá no manual do fabricante para ver qual o defeito que aconteceu. Deus é assim também. Ele deixou a Bíblia para ser o nosso manual do fabricante. E nesse manual, ele é ótimo para a gente. É especial de bom, útil para o nosso ensino. Então, quando a gente não sabe muito bem qual caminho seguir, o que nós precisamos fazer, como agir, a Bíblia é especial de bom para isso. É nela que a gente deve confiar. Ela também é útil para nos
repreender. Passou a repreender, sim. Sabe aquela coisa que a mãe e o pai fazem e que quando a gente casa, o nosso cônjuge, a nossa cônjuge faz? De chegar e falar pra gente, olha, você errou nisso. Repreensão. A Bíblia também é útil para a nossa correção. Mostrar onde que nós devemos andar e para sermos educados na justiça. Mas não a justiça do homem, não a justiça do Supremo Tribunal Federal, não a justiça da Constituição, não a justiça do Código Penal. Não! Ela é especial para nos ensinar na justiça de Deus. E quando eu penso nisso, eu penso que Deus é bom, eu penso que Deus é justo, eu penso que Deus é santo, eu penso que Deus é perfeito, eu penso que Deus é reto, eu penso que Deus é benigno. Então olha só, como que é bom aprender da justiça de Deus. Nesse mês de outubro, nós vamos falar muito sobre a Reforma Protestante, mas ela começou querendo voltar-se para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Eu quero fazer um convite para você também voltar-se para a Palavra de Deus, para você também ler a Bíblia. Eu sei que talvez na sua casa ela esteja aberta lá, e em muitas casas está no Salmo 91. Não sei se é da tua casa, está ali. Mas eu quero que ela não fique somente ali aberta. Eu quero que você leia a Bíblia. Quero que você estude a Bíblia. Eu quero que você queira aprender mais de Deus através dela. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor faça com que a gente se lembre dos princípios da fé reformada, Pai Santo. Que a gente busque a Ti, que a gente viva diante de Ti, Pai Santo. E que a gente entenda, Senhor Deus, que para nós fazermos isso, nós vamos ter uma base sólida. E essa base sólida é a Palavra de Deus. A palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor nos revelou-se, que o Senhor inspirou homens para fazer isso, Pai. Que as pessoas que estão me ouvindo pensem nisso, reflitam sobre isso e leiam a Tua palavra, Pai. E que o Senhor coloque no desejo no coração delas o desejo de buscarem a Ti e de estarem junto conosco, aprendendo mais a palavra de Deus, Pai. Abençoa a vida delas, as suas vidas, Pai. Faz com que elas tenham emprego, com que o Senhor dê qualidade de vida, dê saúde para elas. Faz com que elas possam confiar em Ti cada vez mais, Pai. Abençoe essas pessoas, Pai. Abençoe a nossa cidade. Faz com que os governantes pensem em Ti e temam o Senhor. Amem o Senhor e faz com que eles governem pensando no povo e não em si mesmo, Pai. Te imploramos que o Senhor abençoe também o nosso estado da mesma forma e o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco no próximo domingo, na Rua Fausto de Souza, número 353, às 9 horas, às 10 horas e às 19 horas. Fique com a programação da Nova Era TV. Um abraço, até mais. Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco. Quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar e tudo parecia perdido. E o mestre parecia que não estava nem aí. De repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também. Incomoda Jesus aí onde você está. Incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor. Porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar e Deus vai ouvir e Ele vai responder e o mar vai se acalmar e a tempestade vai passar, querido. Creia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio.
Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã